Tudo começa calmo. Conforto, rotina, silêncio. Nada parece errado. É só mais um momento comum. Mas aos poucos, algo desperta. Um desejo discreto, quase inocente. Não é fome, é vontade. Um pensamento vira decisão. A decisão vira movimento. Só uma mordida. Só mais um pouco. E quando se percebe, o controle já foi embora. A gula não começa no excesso. Começa quando o coração aprende a confundir vazio com prazer. Uma nova série de mensagens aqui na PIB-BH, chamada Enganosamente. Nós vamos trabalhar os 7 pecados capitais e nós nos inspiramos naquele filme Divertidamente, onde cada emoção tenta controlar a mente da criança para ilustrar que cada um dos 7 pecados capitais, eles são uma espécie de um general que tenta controlar a sua mente. Por quê? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual. Então hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens aqui na PIB-BH e nós vamos trabalhar ao longo de 7 domingos os 7 pecados capitais. Agora, para que você entenda essa série de mensagens, é muito importante que você entenda também uma verdade bíblica. O homem não foi feito para morrer. Deus criou o homem para a vida eterna. Deus criou o homem para um desfrute da vida plena, da vida abundante. Por isso, quando no jardim do Éden o homem pecou, ele se rebeliou contra Deus, ele, como fruto do seu ato, teve uma punição. O salário do pecado é a morte. Por causa da rebelião do homem no jardim do Éden, a vida que haveria de ser infinita passou a ser finita. A vida que seria abundante passou a ser escassa. O homem, ele foi expulso do jardim do Éden, um lugar abundante, para agora ter que plantar. O problema é que fora do Éden, nem tudo que planta nasce, nem tudo que nasce dá para comer. Por causa do pecado, nós passamos a viver uma vida finita e uma vida escassa. Então o homem passou a supervalorizar a vida, porque a vida tem prazo de validade, porque a única certeza que nós temos é de que morreremos, porque tudo é escasso. Nós passamos a supervalorizar tudo que é terreno nessa vida. No exato momento em que o homem homem e mulher descobriram que eles iam morrer, eles passaram a viver de maneira intensa cada minuto. Por quê? Porque pode ser que amanhã eu não tenha. Então deixa eu aproveitar, deixa eu desfrutar, porque pode ser que amanhã eu não consiga mais. De maneira então que os 7 pecados capitais, eles são uma expressão do homem tentar viver um pouco mais. É bem conhecido por todos que o homem está tentando viver. Todo mundo percebe através da ciência, através da medicina, através da nutrição, do esporte. Nós queremos passar dos 100 anos. Nós queremos encontrar formas de viver para todo sempre. E o pecado, ou os 7 pecados capitais, eles expressam isso, uma maneira de tentar viver mais. Por exemplo, a gula, que é o pecado que nós vamos tratar hoje, ela não é você só comer, ela é uma postura de coração como alguém que estivesse comendo a vida. Eu preciso comer mais vida, porque eu quero viver mais. Então ele come como se ele estivesse comendo a vida. A luxúria é você tentar desfrutar de todos os prazeres, é você tentar sentir todas as coisas, desfrutar de todas as emoções, antes que seja tarde demais. A avareza nada mais é, já que a vida é finita e escassa, deixa eu reter, deixa eu segurar, já que nós vivemos agora num mundo escasso, deixa eu segurar a vida através de bens e posses. A preguiça, já que a vida é finita, já que a energia é finita, eu não posso desperdiçar, então deixa eu segurar a minha vida. Para que perder tempo? Para que gastar energia à toa? Não, deixa eu segurar a minha vida, deixa eu repousar, deixa eu segurar a minha energia. A ira é uma grande frustração diante do sentimento de que eu perdi vida, seja perdendo tempo. A inveja é querer tanto viver que eu quero a minha vida e a sua vida. E a soberba é quando você tenta ser o dono da sua própria vida. Percebe? O homem não soube lidar com a morte.
O homem não soube lidar com a finitude da vida. Embora Jesus Cristo e todo o Antigo Testamento apontasse para Ele, no sentido de que Ele resolveria esse grande problema. Então quando você tem Moisés no deserto levantando a serpente, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente recebesse a cura, e aquilo apontava para aquilo que Cristo ia fazer por nós. Ainda que Deus provesse o cordeiro na hora do sacrifício de Abraão e Isaque, e aquele cordeiro apontava que Cristo morreria por nós, ainda que todo o Antigo Testamento estivesse dizendo Jesus vai resolver tudo isso, o homem não confiou no plano de Deus. E talvez até hoje muitos ainda não confiem. Talvez ainda até hoje, com a promessa da vida plena, vida eterna, vida abundante em Deus, com a promessa do fruto do Espírito, paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, embora o nosso Deus esteja trabalhando 24 horas de maneira atemporal, nós ainda praticamos os 7 pecados capitais como uma tentativa de garantir a nossa vida. A maior proposta do pecado hoje não é mais nos matar, sabe por quê? Por causa do pecado original nós já nascemos mortos e condenados ao inferno. Não é que Jesus Cristo no dia do juízo final vai condenar as pessoas. Nós já nascemos condenados ao inferno. O que Jesus Cristo faz é intervir, é te salvar, é te redimir, é impossibilitar que isso aconteça com você. Então a maior proposta do diabo, do inferno, do reino das trevas e do pecado não é te matar, porque sem Cristo você já está morto. O maior engano do pecado, preste atenção nisso para que você possa refletir, o maior engano do pecado é nos convencer que a partir dos pecados nós estamos vivos. A maior proposta do pecado é fazer você pensar que você não está morto, que você está vivo. Então quando eu como muito, me dá aquele prazer, eu estou vivo. Quando eu vivo a luxúria e desfruto dos prazeres da carne, aqueles 30 segundos, aqueles milésimos de segundos ali, eles me dão a sensação de que eu estou vivo. E por que o inimigo trabalha dessa maneira? Ele trabalha assim para te impedir de recorrer ao único que pode te dar a vida de verdade. Porque enquanto você pensar que você está vivo, enquanto você estiver desfrutando dos pecados capitais e de tantos outros que a Bíblia fala, você não vai se render a Jesus Cristo. Só se rende a Jesus Cristo quem um dia descobriu que estava morto, e que portanto, se eu estou morto, eu não preciso de um maquiador, mano. Se eu estou morto, Gremi, eu não preciso de um médico que vai me receitar um medicamento. Se eu estou morto, eu preciso de alguém que seja capaz de ressuscitar o meu espírito. Eu preciso de alguém que seja capaz de morrer por mim naquela cruz, pagar o preço do meu pecado e me dar a vida eterna. Então os 7 pecados capitais atuam para te dar a sensação de que você está vivo, muito vivo, de que você não precisa de Jesus. Hoje nós vamos dar início nessa série falando sobre a gula. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, verso 1, o texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ao longo dessa mensagem eu quero convidar você a permanecer primeiro com a sua Bíblia aberta, segundo, que você faça anotações, porque senão você vai esquecer tudo antes da hora do almoço. Então mantenha a sua Bíblia aberta, faça anotações, e durante a nossa mensagem eu vou responder algumas perguntas, e a primeira pergunta que eu vou responder é: o que é a gula? O que é a gula? Porque pode ser que você tenha uma ideia equivocada do que a Bíblia define a respeito da gula. A segunda coisa que eu vou responder é: por que se fala tão pouco da gula?
Por que se ensina tão pouco a respeito desse pecado, se trata tão pouco? Por que as pessoas não confessam esse pecado? Terceiro, como identificar se eu sou um glutão ou não, se eu tenho pecado ou não da gula na minha vida. Quarto, como reconhecer o processo de sedução da gula na minha vida. Quinto, o que a gula faz conosco. E em sexto lugar, como vencer a gula. E a pergunta que eu faço para você, para a gente iniciar: vocês estão prontos? Estão preparados para essa jornada? Então feche os seus olhos e peça a Deus que ministre ao seu coração, porque só o Espírito Santo pode nos convencer de todo mal. Talvez você esteja pensando assim: por que eu vim hoje? Por que o pastor escolheu essa mensagem depois do Natal e do Ano Novo? Então peça a Deus para ministrar uma palavra viva e eficaz ao teu coração. Deus, nos transforma pela renovação da nossa mente. Modela o nosso comportamento a partir de um novo padrão mental. Que a tua palavra hoje seja norte, seja direção, seja lâmpada para os nossos pés. Que ela não volte vazia, que ela cumpra o teu propósito e que somente o teu nome seja glorificado. Hoje nós queremos tirar a comida do trono e devolver o trono ao Senhor. Recebe, Senhor, o centro das nossas vidas, porque o primeiro lugar sempre foi e sempre será teu. E em nome de Jesus que nós oramos. E toda a igreja diz: o que é a gula? O que é a gula? Pensa um pouco aí, se você tivesse que responder, o que você diria? Como você definiria a gula? Se gula fosse apenas comer muito, bastava uma dieta, Aline, e a gente resolvia. Se gula fosse somente comer demais, bastava uma reeducação alimentar. Só que a gula é muito mais do que um pecado externo, ela é um pecado interno. Ela é um pecado de governo de mente e governo de coração. Gula, como a gente pensa, não é estar acima do peso, não é ter o prato cheio. Gula é você viver abaixo do domínio próprio. Portanto, você não mede a gula pelo tamanho do seu prato, ou mesmo pelo tamanho da sua barriga, ou pela espessura da sua cintura, não. A gula vai além de uma vida de aparência, ela é um pecado interno, de governo, de controle de mente. A gula é você, de modo muito simples e prático, achar que a comida vai resolver os teus problemas emocionais. A gula é você pensar que a comida é um anestésico da dor, que a comida é algo que vai satisfazer vazios existenciais. A gula é você dar para a comida um valor que ela não tem. É você fazer da comida o centro da sua vida, o altar de adoração. É você dar para a comida o poder de influenciar o seu dia, a sua mesa da comunhão, o seu humor. A gula, para vocês terem uma ideia, ela pode ser manifesta não apenas na quantidade que se come ou na forma feroz que se come, mas ela pode ser manifesta também em milindres. Eu não como determinada comida por causa da textura, por causa do sabor, por causa do cheiro, por causa da cor. A gula pode ser expressa num requinte muito alto, numa exigência muito alta em relação à comida. A gula nada mais é do que você enxergar a comida de uma maneira diferente pela qual ela deveria ser enxergada. É você se relacionar de maneira equivocada com a comida. Então a comida, ela foi feita por Deus, abençoada por Deus para nos nutrir, para nos dar energia, saúde, e não para satisfazer os nossos prazeres carnais. Então quando eu deturpo a minha maneira de ver a comida e me relacionar com ela, eu faço com que ela passe a controlar a minha vida. Gula é tirar da comida o seu aspecto de nutrição e atribuir para a comida um aspecto de satisfação. Então agora eu não como porque eu estou com fome, eu não como porque eu tenho a necessidade de comer, eu como porque eu desejo comer, eu como porque eu estou com vontade de comer, eu como porque eu quero me sentir bem. Muitas pessoas pensam que o glutão é só aquele que come muito, mas na verdade o glutão também pode ser aquele que não come,
porque é exigente demais para comer. Pode ser também aquele que come pouco, porque ele tem muitos milindres em relação à comida. Gula não é comer muito nem pouco, é ser governado pelo prazer do apetite. Gula não é comer muito nem pouco, mas é você ter uma relação equivocada com a comida. É retirar da comida o aspecto nutricional e atribuir para ela uma satisfação de prazer. Deixa eu ilustrar biblicamente para vocês. Gula é olhar com desejo. Gênesis 3, verso 1. A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Ela não estava com fome, ela desejou comer. A comida foi feita assim para ser vista, por isso ela é bonita, foi Deus que fez assim. Foi Deus que deu a cor, foi Deus que deu o cheiro, foi Deus que deu o sabor. Mas a comida, ela foi feita para ser vista e ingerida no seu aspecto nutricional. Mas por conta do pecado, agora nós não comemos mais porque temos fome, mas porque nós desejamos comer. Nós imaginamos a comida, antes de ver a comida, nós experimentamos o sabor dela na nossa imaginação, antecipamos um possível prazer e então nós somos movidos a comer. Hoje as pessoas não comem apenas pela necessidade, mas principalmente pelo desejo. Não comem porque precisam daquela vitamina, daquela nutrição, mas comem para sentir o gosto. Comem para resolver problemas emocionais. Gula é o desejo descontrolado. Gênesis 25, você tem o episódio de Esaú e Jacó. Esaú está faminto e ele permite que a vontade de comer se torne um desejo descontrolado, a ponto que o seu irmão está lá fazendo um guisado, e ele fala assim: me dá um pouco disso. E o irmão fala: eu te dou, mas em troca você me dá as bênçãos da primogenitura. E ele chega ao ponto de dizer: de que me vale as bênçãos da primogenitura quando eu estou com fome? De que me vale as bênçãos da primogenitura quando eu estou faminto? Eu te entrego tudo. A gula é um desejo descontrolado que faz você abrir mão daquilo que é eterno por causa daquilo que é passageiro, que te faz abrir mão da sua saúde em troca de um prazer momentâneo. Eu tenho diabetes, eu não posso comer, mas eu não consigo me controlar. Gula. Eu tenho alergia, não posso comer. Eu sou alérgico, não posso comer, mas eu não consigo me controlar. Eu tenho intolerância, se eu comer eu vou passar mal. Então eu abro mão de uma vida perene, de uma tranquilidade por um prazer momentâneo, e depois eu pago a conta de tudo isso. Eu não faço jejum porque eu não consigo me controlar. Eu não faço votos porque eu não consigo me controlar. Eu estou de dieta, mas constantemente eu quebro a minha dieta porque eu não tenho controle. A gula é um desejo descontrolado que te faz abrir mão de coisas duradouras por coisas passageiras. A gula é um descontentamento com o essencial. Em Números, olha o que o povo diz para Deus. Olha que povo, e olha o que eles dizem para Deus: perdemos o apetite, porque só tem esse maná. O maná é o alimento mais nutritivo que já existiu na face da terra. É o alimento mais poderoso em nutrição. E o povo está dizendo para Deus: eu não vou comer, eu não quero comer, porque só tem isso. A gula é aquele sentimento que vem quando você abre a geladeira da sua casa, está repleta de alimentos e você diz: não tem nada para comer. Pode rir. A gula é quando você olha para o teu cônjuge e diz assim: eu estou com vontade de comer, mas eu não sei o que. Ou quando você murmura sozinho em casa, dizendo: não tem nada para comer nessa casa. A gula é o ímpeto de comer primeiro. Os filhos de Eli, como participantes de uma família sacerdotal, eles tinham direito à comida. Eles poderiam comer, mas o texto vai nos mostrar que antes que a comida fosse ofertada, antes que a comida fosse entregue e sacrificada a Deus, eles iam lá e comiam primeiro. A gula é você comer primeiro.
Eles comiam primeiro, sabe por quê? Porque eles não tinham temor a Deus, porque eles não respeitaram o seu pai, porque eles não respeitavam processos, porque eles se achavam maiores e melhores do que todos em Israel. Eles pensavam que eles estavam acima de toda a autoridade constituída, porque eles pensavam só neles e não nos outros, porque eram individualistas e egoístas. Comer primeiro reflete falta de respeito com quem está na mesa. Comer primeiro reflete alguém que pensa em si mais do que nos outros. Comer primeiro é uma denúncia ao fato de que você não sabe respeitar processos, que você é alguém que pula etapas na vida. A gente come primeiro não é porque a gente tem fome, mas a verdade é porque a gente não leva em consideração quem está na mesa. A gente não leva em consideração o dia do outro. Será que alguém comeu? Será que alguém aqui não chegou muito mais faminto do que eu? Será que não tem alguém passando mal porque ficou sem comer? Comer primeiro reflete egoísmo, individualismo. A gula é o desejo de fazer parte. Em Daniel capítulo 1, há um texto muito especial, onde o rei vai compartilhar com Daniel o seu banquete pessoal. E se você conhece a história, você sabe que Daniel vai se abster da mesa do rei. Mas muitos de nós não nos abstemos de comidas entregues, consagradas. Muitos de nós não nos abstemos de comer quando já estamos satisfeitos. Muitos de nós não nos abstemos de comer o que não podemos comer, sabe por quê? Por uma carência emocional. Porque nós queremos fazer parte, e porque eu quero fazer parte, eu abro mão dos meus princípios e valores. Tem gente que diz para mim assim: Juan, você acredita que eu nem gosto de beber? E por que você bebe? Porque se eu não beber vai ficar estranho a roda, se eu não beber fica esquisito o ambiente. Tem gente que abre mão da santidade pelo desejo de fazer parte. Tem gente que pelo horário já nem podia comer, está fazendo um jejum intermitente, o médico falou, janta até 18 horas, nem podia comer, mas se não comer, como é que fica? Vai ficar estranho, vão me cobrar, como é que eu posso falar, como é que eu saio disso? Tem muita gente que come não é porque está com fome, mas porque tem medo de não pertencer, porque tem medo de não fazer parte, porque tem medo de deixar um ambiente estranho. Imagina se Daniel pensasse assim. A gula é um atalho para satisfação. O inimigo chega para Jesus e diz: transforma essas pedras em pães. O inimigo está propondo para Jesus um ministério sem dor, sem oposição e sem sofrimento. O inimigo está tentando o tempo todo fazer com que você viva essa vida anestesiado. A gula é atalho. Tem gente que ao invés de resolver o problema que tem, prefere comer. Afinal é mais fácil comer um brigadeiro do que sentar e conversar. Tem gente que ao invés de buscar um psicólogo para tratar os seus problemas emocionais, prefere descontar na comida. A comida se tornou atalho, mas quem busca atalhos nunca vai resolver os seus problemas pessoais. Pequenas concessões trazem grandes prejuízos. Se você aprende a se anestesiar por causa de coisa pouca, você vai viver se anestesiando a vida inteira e nunca vai resolver nada. Se você não aprende a ser fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. A Bíblia chama de gula de pecado, porque a gula é falta de domínio próprio, é falta de fidelidade ao Senhor, é idolatria, é uma expressão da carne governando o espírito, é uma desordem do coração e uma falta de temor a Deus. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Por que se fala tão pouco então do pecado da gula? Se a gula é tudo isso, por que se prega tão pouco sobre a gula? Por que se ensina tão pouco sobre a gula? Sabe por quê? Porque a gula infelizmente virou um pecado gospel. O crente não bebe, mas come. Virou um pecado gospel. E também é um pecado que é moralmente aceitável. O beberrão não, o beberrão pode até escandalizar. Nossa, você viu fulano, bebeu demais. Mas o glutão, embora a palavra glutão seja feia e horrível, o ser glutão é moda.
Ser glutão não só é aceitável, mas é encorajado, é algo visto pela sociedade como algo bonito. Já viu? Quando você faz a comida, e você gosta de que tipo de pessoa? Aquela que come a sua comida até virar os olhos. É ou não é? Então a gente não só aceita o pecado da glutonaria, como a gente fica feliz quando alguém cai nesse pecado perto da gente. Como que é gostoso ver alguém comendo com os olhos. Como que é bom ver alguém comendo com vontade. A gente empodera esse tipo de pecado, a gente incentiva esse tipo de pecado. Como é bom ficar na mesa 3 horas comendo sem parar. Fulano vai levantar, você diz, não, fica mais um pouquinho. E a gente vai postergando o final da refeição. Aquilo que era um almoço, já emendou no cafezinho, que já está emendando na sobremesa, que já está emendando no café da tarde. E quando se assusta é hora da janta e ninguém saiu da mesa. Não tem problema comer, não tem problema a mesa. São os excessos que nós estamos tratando. Uma vez então que você sabe o que é a gula, e que gula é pecado de governo, e que quem não governa e domina a gula é governado e dominado por ela, e se você não consegue dominá-la, você não domina mais nada. Se você não é fiel no pouco, você não é fiel sobre o muito. Se você não consegue controlar uma vontade de comer, pode ser que você não consiga controlar a vontade de trair. Se você não consegue controlar a vontade de comer, pode ser que você não consiga controlar a vontade de se desviar dos caminhos do Senhor, porque quem não consegue ser fiel no pouco, não será sobre o muito. Uma vez que você sabe que a gula é pecado de governo, uma vez que você já sabe o porquê falamos tão pouco, porque de alguma forma o inimigo fez com que a gente aceitasse esse tipo de pecado no nosso meio, só nos resta saber uma coisa: eu tenho o pecado da gula ou não? E eu vou dizer para vocês e confessar aqui um pecado. Eu nunca pensei que eu pudesse ter o pecado da gula. Eu sempre pensei que a comida na minha vida tinha o papel dela. Mas quando Deus me deu esse tema e eu comecei a estudar e Deus começou a falar comigo, eu não tive outra alternativa a não ser me ajoelhar, confessar o meu pecado, me arrepender e pedir que Deus me libertasse do pecado da gula. Porque eu pensava que gula era aquele que comia muito, era aquele que comia demais, era aquele que tinha uma cintura muito grande, era aquele que tinha um prato muito cheio. Mas eu entendi que a gula é uma maneira equivocada de me relacionar com a comida. E agora eu quero ver se esse pecado é um pecado que só eu tenho praticado, ou se ele é um pecado que nós temos vivido. Eu trouxe aqui algumas perguntas para você responder. É sim ou não? Não é mais ou menos, não é não sei, é sim ou não. E à medida em que você vai respondendo, você vai percebendo se você tem dificuldade com a glutonaria ou se esse é um pecado que já foi resolvido na sua vida. Bom, vamos lá. Você passa boa parte do dia pensando na próxima refeição? Acabou de tomar café, já está pensando no almoço. Não é no preparo, é no que você vai comer. Você passa boa parte do dia pensando no que você vai comer na próxima refeição, ou no que você gostaria de comer na próxima refeição? Você fica ansioso, frustrado ou irritado quando por algum motivo chegou a hora de comer, mas houve um atraso, ou uma reunião interrompeu, ou você não pôde comer, você fica frustrado? Você organiza os seus compromissos, seus horários, o seu dia pensando primeiro na comida? Porque tem gente que marca um encontro com os amigos não por causa dos amigos, mas pelo que vai comer. Tem gente que marca o chá da tarde das meninas, não é pensando na companhia das meninas, mas do bolinho. Tem gente que no Natal não está pensando se a família vai estar unida, em paz, mas que prato você vai trazer? Você organiza a sua vida em torno da comida? Você continua comendo mesmo depois que você está satisfeito? Você costuma comer antes dos outros? Você costuma comer pensando já na repetição? Porque tem gente que está aqui comendo peito de frango e pensando na coxa.
deixa eu comer rápido esse peito de frango, porque eu tenho certeza que alguém vai pegar a coxa e só tem 2. Você fica comendo pensando na repetição, será que vai sobrar? Você fica irritado quando tem pouco e alguém pega primeiro que você? Você fica frustrado, por que eu não peguei primeiro? O último pedaço da comida, ou o fim da comida, mexe com você emocionalmente? Quando você está comendo um hambúrguer, ele está acabando, te dá aquela tristeza, não, está no finalzinho. E quando você está comendo aquele chocolate ou aquele doce, está no finalzinho, é a última colher, o teu cônjuge olha para você e pede, como é que você fica? Você evita dividir a comida? Você fica irritado quando alguém te pede um pedacinho? Você se sente culpado depois que você come? Você costuma usar a comida para aliviar o estresse, a tristeza, o cansaço, a bebida para se anestesiar emocionalmente? Você é excessivamente exigente em relação à comida? Eu só como neste nível de restaurante, só os que têm 5 estrelas, só os que já foram aprovados. Você é extremamente requintado para comer? Você é extremamente exigente quanto à textura, o cheiro, a cor? Quando eu comecei a responder essas perguntas, eu cheguei à conclusão de que eu tinha problema com a comida. Que a comida para mim não era algo mais nutricional, se tornou aspecto de prazer. Uma vez que agora você sabe então o que é a gula, porque se fala tão pouco da gula, se você sofre ou não com ela, então podemos avançar. Como temos sido seduzidos pela gula? Como é que o inimigo trabalha? Porque não começa em Jesus, começa no Éden. Deus criou a comida, o diabo não cria, então ele tem poder para apenas deturpar. E ele começa a deturpar o aspecto da comida no Éden. Então qual é esse padrão que ele vem repetindo ao longo do tempo? Porque a gula não chega gritando, ela chega sussurrando. Ela não começa no prato, a gula começa na sua mente. Você viu, desejou, começou a imaginar. Antecipou o prazer na imaginação, e ela termina não na refeição, mas na construção de um novo hábito. Toda vez que eu desejar, eu preciso me saciar, e esse hábito de eu desejo, eu me sacio, é transportado da comida para muitas outras áreas da sua vida, porque você não aprendeu a se abster no pouco. Na hora que chegar uma tentação conjugal, pode ser que você caia também. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou cair no pecado da gula. Não, nós somos seduzidos. Agora, como que isso tudo começa? Começa com uma provocação. Algo que te chama a atenção, algo que faz os seus olhos brilhar, a sua atenção, algo que captura a sua atenção. Por isso Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Porque se você coloca atenção na palavra, você é satisfeito nos seus vazios, curado nas suas feridas, e não tem que descontar na comida. Mas quando você coloca a sua atenção em outros lugares, você será seduzido, e tudo começa com uma provocação. Olha o teu Instagram. Às vezes está aparecendo comida para você o tempo todo, e aí você já está que nem aquele cachorro num domingo de manhã, assistindo o frango assado rodar. Olha como que o inimigo trabalha, porque você está lá, só vendo o franguinho rodar, e é doce, e é comida, e é suco, e é sobremesa, e quando você vê, 2 horas vendo o frango rodar. Segundo, consideração. Você viu aquilo ali na internet e você começa a considerar, e se a gente for lá? E se a gente fizer em casa? Você começa a considerar, e se eu comer isso? A sua mente vira um grupo de WhatsApp, você começa a conversar com você mesmo. Eu não posso, mas se for só um pouquinho. Eu não posso, mas, sabe, um pouquinho não vai fazer mal. Aí você parte para o assentimento, que é quando o coração começa a gostar da ideia. Você já não está discutindo com você, agora você está se imaginando fazendo. Você já está imaginando o cheiro, você já está imaginando o sabor, você já está até se imaginando comendo. E aí vem o atrelamento, quando a mente decide dar corda.
eu não só agora estou imaginando, eu vou dar um passo além, eu vou pesquisar onde que vende, eu vou buscar onde que tem, eu vou dar corda para isso, eu vou testar isso, e aí vem a luta, aonde ou você resiste e vence, ou se entrega de uma vez. E esse processo aqui, gente, você pode aplicar isso aqui a qualquer coisa na sua vida. O adultério começa assim também, uma provocação, uma consideração, eu começo a pensar naquilo e se. E aí aquilo vira um assentimento, você começa a se imaginar fazendo antes de fazer, você começa a se atrelar àquilo, você vai dando corda, então agora você conversa, você fala, você faz. E aí vem o momento da luta, onde você fala, cara, está errado isso aqui, eu não posso fazer isso. Eu não posso imaginar isso, eu não posso pensar isso. Vem o momento da luta, que aí é onde você vence, ou aonde você se entrega à paixão. Virou costume, paixão. Virou hábito, paixão. Quer ver um exemplo? Tá aí o morango do amor. Lembra do morango do amor? Febre nacional. Vendendo morango do amor até em banca de jornal. Agora, como que começou essa febre do morango do amor? Um dia uma pessoa fez esse morango e decidiu demonstrar ele degustando daquele morango para ver se ele vendia mais. Aí ele fez um vídeo cortando o morango. Aí quando você abriu o morango, acho que tinha uma camada ali de leite ninho, leite condensado, sei lá. Cortou lá, mostrou, degustou, fez a carinha, uma carinha boa, né? Igual a Ana Maria Braga lá, saiu debaixo da mesa, falou tudo aquilo. Aí os influenciadores decidiram provar também, e todo mundo começou a demonstrar comendo aquilo. Gerou o quê? Um desejo, aquilo gerou uma provocação, um desejo. E muita gente comeu o morango do amor, não porque estava com fome, não porque gostava de morango, mas porque foi seduzido, e se sentiu na obrigação de experimentar. Porque se eu não experimentar, eu não vou pertencer. Se eu não comer, eu não vou ter assunto para falar. Se eu não comer, eu não posso falar se eu gostei, se eu não gostei. Percebe como que funciona o pecado? Você é provocado, você começa a considerar, aquilo entra como um assentimento, você começa a se atrelar, vem a luta, está certo, não está? E aí quando eu perco, eu caio na paixão. É assim que nós somos seduzidos no pecado. Pecado quase nunca começa no ato, começa na mente. Por isso o padrão de pensamento modela comportamento. Por isso Romanos diz, não vos acostumeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o pecado do adultério não começa no adultério, começa na mente. Qualquer outro pecado que você pensar, começou primeiro no campo das ideias, da imaginação, cresce na atenção, se instala no pensamento, ganha força no coração e se transforma em um hábito. Prevenção espiritual é mais barato que restauração. Vencer no pensamento é mais barato do que clínica de internação. Vencer no pensamento sai mais barato do que depois ter que restaurar um casamento. Aprenda a ser fiel no pouco, não abra concessões. Pequenas concessões vão trazer grandes prejuízos. Eclesiastes 10:1, assim como uma pequena mosca morta é capaz de destruir todo um frasco de perfume, uma pequena tolice é capaz de destruir uma vida inteira. Tem gente que leva a vida com integridade a vida inteira, mas no final comete um ato de tolice e destrói todo um legado. Não abra concessões. Você já sabe o que é gula, você já sabe que é um pecado moralmente aceito, gospel, por isso não é falado. Você já sabe se você tem um problema da gula ou não. Você já sabe como você pode ser seduzido por esse pecado. Agora resta saber o que é que esse pecado produz na vida da gente. O que que esse pecado gera? Interessante, porque a gente come porque a gente quer comer vida, a gente come porque a gente quer prazer, a gente come porque a gente quer se sentir bem. Nós queremos nos sentir bem, mas a gula traz culpa. Por que eu comi tanto? Quem que nunca falou isso? Às vezes até culpa o cônjuge, por que você me deixou comer tanto? Traz culpa. Por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso.
Nós queremos o bem-estar, mas a gula traz desconforto. Tem que desabotoar a calça. Não dá para ficar sentado, vou ficar andando. Não dá para dormir direito. Eu quero o bem-estar, mas agora eu estou desconfortável. Nós queremos alegria, mas a gula traz tristeza. Nós queremos energia, mas a gula traz cansaço. Rouba minha energia, suga minha energia. Eu fico para baixo, cansado, desanimado, e aí eu só quero dormir. Às vezes, não estou dizendo que é sempre, mas na maioria das vezes, o brasileiro gosta de dormir domingo depois do almoço. Não é porque ele tem aquele tempo livre, mas é porque ele comeu demais. E o comer demais sugou a energia dele. E sugar a energia dele deu sono. E porque ele repetiu aquilo muitas vezes, se tornou um hábito. Pode observar, às vezes você tem folga na segunda, tem folga na terça, pode ter uma folga semanal, está de férias e não dorme todo dia. Mas por quê? Porque já virou costume, um padrão do brasileiro. Domingo a gente come muito. Domingo é macarrão, as coisas nem combinam. É macarronada, é frango, é feijão, é torresmo, é feijoada, nem está combinando, não tem nem assimetria, mas a gente come de tudo. E aí a gente pensa que a gente gosta de dormir à tarde, mas talvez é porque sugou a minha energia. Talvez porque eu faço isso todo domingo. Talvez isso virou um hábito. Talvez isso virou uma rotina. Nós queremos saúde, mas a gula traz doença. Excesso de açúcar no cérebro, demência. Nos olhos, problemas visuais, doenças do campo da visão. No sangue, diabetes. A gente quer saúde, mas a gula está trazendo doença. A gente quer pertencimento, a gula começa a trazer exclusão. Porque enquanto é a primeira vez é bonito. Nossa, olha como que ela comeu feliz. No primeiro momento é bonito. 5, 6 vezes na sua casa comendo desse jeito, você já vai repensar se você vai convidar aquela pessoa. 5, 6 vezes você já vai cogitar se você vai convidar aquela pessoa. Você quer pertencimento, mas a gula traz exclusão. Não chama fulano não, ele está fazendo vergonha. Não chama fulano não, você viu como que ele come? Igual um animal. Você quer vida, a gula está trazendo morte. Você está morrendo aos poucos. As pessoas estão infartando cedo. Crianças pré-diabéticas, adolescentes pré-diabéticos. Coração fraco. Portanto, a grande pergunta dessa manhã, a maior pergunta dessa manhã: como vencer a gula? Como vencer a gula? E a resposta está em Jesus. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós iniciamos com esse texto. Eu trouxe um histórico de como que o inimigo trabalha com a gula no Antigo e no Novo Testamento, em toda a história da humanidade, inclusive com exemplos atuais, que é o moranguinho do amor. Mas agora a gente vai voltar para Jesus, porque a cura da gula está em Jesus. Aqui Jesus me mostra que essa estratégia do inimigo não começa nele, mas começou lá atrás. É um padrão do inimigo para destruir a vida dos filhos de Deus. Ele fez isso com Adão e Eva, com Noé depois que desceu da arca com a bebida, Esaú e Jacó, Daniel e o banquete. O diabo não mudou a estratégia. Você precisa reconhecer padrões. Ele continua com o mesmo cardápio, oferecendo algo imediato em troca de algo eterno. Ele continua com o mesmo cardápio, querendo tirar de você bênçãos eternas em troca de prazeres momentâneos e passageiros. No caso de Adão e Eva, ele ofereceu comida em troca da vida plena, abundante. E o casal que podia comer de todas as coisas, menos de uma, é expulso do jardim.
E antes o trabalho do homem era apenas colher o que a terra entregava em suas mãos. Agora esse homem tem que plantar, mas nem tudo que planta nasce, nem tudo que nasce dá para comer. Porque o diabo fez uma proposta falsa e mentirosa: eu vou te dar um prazer e você vai me dar o outro. Mas eles perderam os dois. No caso de Esaú e Jacó, o inimigo ofereceu comida em troca das bênçãos espirituais. Ele soprou no ouvidinho de Esaú: oferece as tuas bênçãos da primogenitura em troca desse prato. Quais são as bênçãos que você tem aberto mão por causa da idolatria da comida? Quais são as bênçãos na sua casa, nos relacionamentos, na comunhão, que você perde porque ao invés de olhar para o irmão está olhando para a comida? Porque ao invés de repartir o pão, você está pensando em comer primeiro e repetir depois. No caso dos filhos de Eli, ele ofereceu comida em troca da consagração. Come e perde a sua consagração, come e perde a sua autoridade, come e perde a sua unção. E o inimigo tem oferecido não só comida, mas diversos tipos de prazeres em troca da sua autoridade espiritual, diversos tipos de prazeres em troca da tua unção, diversos tipos de prazeres, pecados invisíveis, pecados ocultos, para que você perca a autoridade no mundo espiritual. A autoridade não vem com título, não vem com idade, não vem com nome, não passa de pai para filho. A autoridade é dada por Deus a quem é fiel. No caso de Daniel, ele ofereceu comida em troca de governo. Come do banquete do rei, mas você não vai governar. E Daniel se absteve e governou. Tem coisas que são aceitáveis nesse mundo, mas não é para mim, não é para você. Tem coisas que é normal para todo mundo, mas não para um filho de Deus. Tem coisas que todo mundo diz que são aceitáveis, mas não para pessoas que são separadas, consagradas. E o diabo está dizendo: come, porque ele quer pegar o teu governo. Come, porque ele quer castrar o teu ministério. E por falta de discernimento espiritual, a gente está lá: olha o que o rei colocou na mesa para mim. Olha Deus, isso aqui, o rei me chamou para comer comida consagrada a ídolos. E aí você que está com medo de gerar um constrangimento, porque você vai numa festa e só você não vai beber. Você está aí constrangido porque você não pode comer determinado tipo de comida por uma alergia, intolerância, mas se submete e come por causa do constrangimento. Está lá Daniel, correndo o risco de ser morto, decapitado pelo rei, abrindo mão da sua própria vida para dizer: eu sou um homem consagrado, e eu não vou abrir mão dos meus princípios e dos meus valores. Adão caiu comendo, Israel murmurou comendo, Eli perdeu seus filhos comendo, mas Daniel venceu se abstendo da comida. Jesus Cristo venceu se abstendo da comida, jejuando. Nesse texto, Jesus não nega a necessidade do povo comer, mas ele recusa a comida como um atalho de satisfação. O que você precisa entender é que assim como o sexo foi Deus que criou, Deus criou a relação sexual, Deus concedeu prazer à relação sexual, mas Ele disse: a plenitude do prazer de uma relação sexual é no casamento. Deus também fez a comida, Deus também abençoou a comida, Deus também fez a comida bonita, Deus também fez a comida cheirosa, mas Ele deu um padrão de relacionamento com a comida. Deus deu comida em abundância no jardim do Éden. Deus não quer que você passe fome, não é isso. Ele deu lá um jardim abundante em comida. Deus deu comida para o homem no deserto. Todos os dias o maná caía do céu, todos os dias tinha água. Deus deu a comida na mesa da comunhão. Sempre que Deus estava em comunhão, sempre que Jesus proporcionava comunhão, tinha comida, tinha partido os pães. Deus deu a comida como símbolo de vitória. O maior deles no Antigo Testamento, a Páscoa, e o povo festejou com um cordeiro.
pães sem fermento, ervas amargas. Deus deu a comida na ceia, o pão e o suco. Deus não tem problema com a comida. Deus tem problema quando nós colocamos a comida como centro da nossa vida. Deus tem problema quando a comida se torna altar de adoração. Deus tem problema quando a gente coloca a comida no centro de tudo e todas as coisas passam a girar em torno da comida. Então o maior do domingo não é o culto, o maior do domingo para muitos é o almoço. De modo que você está aqui todo domingo, às vezes prestando atenção ou tentando prestar, quando é capturado pela preocupação com o que você vai comer, com o que vai ser servido. Deus não tem problema com a comida, mas Ele tem problema quando você usa a comida para resolver problemas que só Ele poderia resolver. Deus tem problema em te ver empurrando com a barriga, problemas que Ele quer trazer a cura, porque você está anestesiado. Nós temos muitos médicos aqui na igreja, e é muito mais fácil você tomar um Dorflex para aliviar uma dor de cabeça, do que você buscar um médico para fazer um exame e para buscar o tratamento correto. O problema é que quem aprende a recorrer ao remédio, vai ter que usar o remédio a vida inteira. Nunca vai experimentar a verdadeira cura. O problema de quem usa a comida como anestésico é que vai ficar cada vez mais doente e nunca vai ser curado. Esse é o problema que o nosso Deus tem com a comida. Como resolver isso? Olha esse texto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e aqui Jesus vai trazer um processo de cura, porque em primeiro lugar ele redefine necessidade. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E você pensando que se você não comer de hora em hora vai passar mal. E você pensando que se você não comer o tempo todo você vai passar mal. Ele redefine a nossa necessidade. Há muitos cases, há muitos estudos, há muitos artigos publicados por pessoas que nem cristãs são, mostrando o poder do jejum na vida de uma pessoa. O quanto que o jejum beneficia o seu corpo, o quanto que o jejum elimina células mortas e doentes, e ele gera uma regeneração de vitalidade no seu corpo. Então Jesus redefine a nossa necessidade. Jesus não nega a fome, mas Ele redefine a nossa necessidade. Jesus redefine a prioridade. Ele está dizendo nem só de pão. Ele não está negando o pão. Ele não está dizendo que não é bom comer pão. Ele não está dizendo que Ele não come pão. Ele só está dizendo que o pão não é Senhor da vida dele. Sabe o que Ele está nos ensinando? E quando Ele usa essa expressão aqui no grego, Ele está dizendo o seguinte: olha, a vida não é só pão, a vida não é só comer, porque tem gente que vive para comer, mas aqui Ele vai nos mostrar que a gente come para viver e não vive para comer. Então eu como para poder viver uma vida plena, eu como para ter energia, eu como para ter saúde, e não eu vivo para comer. A lógica é inversa. O problema não é você comer, mas é quando você vive por essa perspectiva. Em terceiro lugar, Jesus redefine a fonte da vida. Viverá. Viverá não é existir, viverá não é sobreviver, viverá no grego é vida plena, vida abundante. Jesus está deslocando a fonte da alegria, a fonte da energia. Ele está deslocando, Ele está retirando isso da comida e trazendo isso para a palavra. Ele está dizendo para a gente: olha, quem vive da palavra viverá plenamente, viverá abundantemente, mas quem vive da comida vai sobreviver. E é verdade. Quem come demais vive doente, quem come demais vive na cama, quem come demais toma muito remédio. É verdade. Ele está deslocando a fonte da vida plena da comida para a palavra. Em quarto lugar, Ele redefine a nossa satisfação de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, o pão pode te saciar por 30 minutos, mas a minha palavra te cura. Um brigadeiro anestesia uma frustração, mas a minha palavra resolve os teus problemas espirituais.
Um pedaço de pão pode te fazer se sentir satisfeito por algum tempo, mas a minha palavra preenche todos os vazios e carências que existem em você. A palavra faz o que o pão não faz, é isso que ele está dizendo. A palavra cura, trata, restaura, fortalece, alinha. Como vencer a gula? Sabe como? Na prática, em primeiro lugar, fortalecendo a sua vida com Deus. O que Jesus está me ensinando aqui é que quando a palavra governa, o estômago se submete. É que quando a palavra governa, o meu apetite se submete. Mas quando não tem palavra na minha vida, a Bíblia diz que o meu estômago vira um Deus, de modo que eu passo a me mover pela falta, pelo vazio, pela escassez, sempre tentando me satisfazer. Então, se você quer viver livre de toda a escravidão do pecado, você precisa ter a palavra. Olha o que a Bíblia diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, a Bíblia diz, é lâmpada para os meus pés, renova o meu padrão mental. É uma espada mais afiada, é como se ela fosse de 2 gumes, capaz de separar a junta do medula, o espírito da alma, e não volta vazia. Quem tem palavra, governa. Quem não tem palavra é governado. Mas olha, nós começamos agora em janeiro, dia 1º de janeiro, um devocional diário aqui na PIB, em áudio e vídeo, e a gente está estudando Atos. Nós vamos ficar quase 30 dias no capítulo 1 de Atos, esmiuçando. São 5 minutos diário, com uma profundidade que você não tem ideia. Mas sabe o que você fala? Pastor, não consegui participar porque eu não tive tempo. Aí é outro pecado que a gente vai tratar depois, que é a mentira. Porque tempo você não tem prioridade pelas coisas de Deus. Abre o teu Instagram e vê quanto tempo você fica em média no teu Instagram. A média do brasileiro, qual é, João? 3 horas por dia. A média do brasileiro nas redes sociais. Você não tem 5 minutos para se alimentar da palavra? Se você não aprende a valorizar as coisas de Deus na terra, sabe o que você está dizendo para Ele? Eu não quero a eternidade. Se você não ama a presença de Deus nas poucas horas e dias que você tem, você está dizendo, eu também não quero ir para a eternidade. Porque lá na eternidade o que nós temos é a presença do Pai, é a palavra do Pai. Quanto que você tem priorizado a palavra na sua vida? Não vos acostumeis com nada deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da palavra, porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera habitação espiritual. Por que que no final dos tempos o inimigo vai colocar a marca da besta na testa e na mão? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Uma mera cópia de Deuteronômio, aonde o judeu colocava a caixinha da Torá na testa e no braço. Porque padrão de pensamento modela comportamento. Segundo, redefina a sua relação com a comida. Muda a sua visão da comida. A comida não é fonte de prazer, é fonte de nutrição. Então, ainda que eu não goste dessa textura, se eu preciso comer porque me faz bem, eu vou comer. Sou eu que governo a comida, não é a comida que me governa. A comida precisa ser vista como fonte de nutrição e não como suprimento de prazer. Terceiro, pratique o domínio próprio. Começa no pouco. Tem uma mesa com muita comida, escolha de tudo que tem na mesa algo que você gosta e naquele dia você não vai comer. Porque você vai fortalecendo o seu domínio próprio, você vai exercitando o domínio próprio, porque quem não consegue exercer domínio nas pequenas coisas também não vai exercer nas grandes. Se você mente por causa de coisa pequena, você vai mentir por coisas grandes. Se você trai por coisas pequenas, você também vai trair nas grandes. Se você tem problema com a comida, evite buffet liberado, evite rodízio, exercite-se comer por último, espera todo mundo servir e termina primeiro. Termina sempre antes de estar 100% satisfeito, e aí você vai descobrir que na verdade, você consegue se satisfazer com menos. Aprenda a se abster em alguns momentos da comida, porque o jejum fortalece o corpo a vencer a carne. O jejum treina o corpo a ser dirigido e guiado por Deus e não pela carne.
Na prática, então, resumindo, tenha vida com Deus, encontre a sua identidade, o seu propósito em Cristo, redefina a sua relação com a comida. Você come para viver e não vive para comer. Foque na saúde terrena e nas promessas da eternidade. Faça pequenos sacrifícios, não coma tudo que tem vontade. Evite rodízios, buffet livre. Coma por último, termine primeiro. Termine antes de se satisfazer. E gente, aprenda a descansar o talher. Porque tem gente que pega o talher igual estivesse segurando duas armas. Não, eu tenho que ficar assim, porque se alguém pegar no meu prato aqui, eu pego ele. Descansa o talher. Colocou na boca, mastigou, deixa o talher descansando na mesa. Faça jejuns. Disciplina espiritual, prática de jejum. Tem crente que nunca jejuou, isso é um absurdo, mas é verdade. A gula começa quando a palavra é pouco, mas termina quando a palavra governa. Amém? Vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Eu quero orar por vocês, feche os seus olhos. A gula é uma potestade hoje na vida da igreja. Tem tirado a autoridade, a unção, bênçãos espirituais. Tem destruído famílias, porque ao invés de se preocupar com o outro, você se preocupa mais com a comida. E eu quero orar para que essa manhã seja uma manhã de cura. Deus é glorificado não quando você gosta da mensagem, mas quando a mensagem transforma você. Sair daqui como se nada tivesse acontecido é uma afronta ao nosso Deus. Sair daqui sem tomar nenhuma decisão é uma demonstração de que o teu coração está petrificado e você já está perdido. Feche os teus olhos aí onde você está e comece confessando para Deus como é que a gula se instaurou na sua vida e como que você identifica ela. Nós teremos o momento da ceia, e antes de ceiar, a Bíblia diz que nós devemos nos examinar. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para você reconhecer o pecado da gula e deixar de ceiar, porque a ceia é instrumento de cura. Você que é cristão, mas está em pecado, a ceia é um instrumento para te levar ao arrependimento e a uma mudança de vida, é instrumento de cura na vida do cristão genuíno. Por isso Paulo diz: examine-se e coma. Agora não é para você examinar o teu cônjuge, nem os teus filhos, nem os teus irmãos. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós participaremos da ceia do Senhor, instrumento de aliança, renovação de amizade, instrumento de cura. E o Espírito Santo quer que você saia daqui para viver um ano diferente. Adão perdeu a vida plena, a vida abundante. Esaú perdeu bênçãos espirituais. Muitos homens perderam governo, ministérios. Deus não quer que você continue perdendo. Você está perdendo no muito porque começou perdendo no pouco. Você está perdendo na vida profissional e acadêmica porque não está vencendo nas pequenas coisas que o Senhor confiou a você. Mas hoje é dia de tomada de decisão, e o Senhor te sustenta na decisão que você tomou. A decisão é sua, o poder é dele. A decisão é sua, o milagre é dele. A decisão é sua, o restauro é dele. Por isso você só precisa decidir. E se você tomou essa decisão nessa manhã, eu quero convidar você a ficar de pé, demonstrando para o inimigo que ele perdeu. Quando você fica de pé, o diabo não lê a sua mente, mas ele lê o seu comportamento. E esse é um compromisso que a gente assume uns com os outros aqui, porque eu falei para vocês, quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu reconheci esse pecado na minha vida. E para vencer eu preciso de você. Para vencer eu preciso de você. Para a gente vencer, a gente precisa uns dos outros. Pai, como igreja, nós queremos nos santificar. Nós queremos ser uma igreja bíblica, santa. Uma igreja que está se preparando para o encontro com o noivo.
Nós não queremos ser como aquelas mulheres que estavam distraídas e não levaram azeite. Nós queremos ser aqueles que estão preparados, aqueles que estão bem intencionados, aqueles que estão focados na eternidade. Por isso, Pai, nessa jornada onde nós descobriremos os pecados capitais da nossa vida e como eles estão alojados, nós pedimos ao Senhor que não só nos mostre, que não só nos traga consciência, mas que o Teu Espírito Santo gere arrependimento dentro de nós. Não deixa, Deus, a gente praticar o pecado feliz, não deixa a gente praticar o pecado anestesiado. Espírito Santo traz descontentamento, traz incômodo. O Espírito Santo quebra o mais duro coração e toda cegueira espiritual, porque todo pecado é uma afronta ao nosso Deus que é santo. Todo pecado nos afasta de Deus. Por isso, Pai, nos perdoa pela nossa idolatria. Nós queremos abrir mão do Deus comida, nós queremos abrir mão do Deus estômago, nós queremos tirar a comida e o nosso estômago do centro do altar, nós queremos devolver o centro para o Senhor. Ó Deus, nós queremos devolver, Deus, a adoração a Ti. Nós queremos dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor reina. O Senhor não é apenas o nosso Salvador, mas é também o nosso Senhor, o único digno de toda a devoção, de toda a adoração, de todo o sacrifício. Então, Deus, entenda, Pai, entenda essa manhã como manhã de sacrifício ao Senhor. Nós estamos sacrificando prazeres futuros no Teu altar, para viver uma vida livre, abundante e plena. Nos perdoa, Senhor, nos santifica. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.